Dando continuidade aí aos aspectos naturais da Europa, vamos iniciar a aula 2 falando sobre os tipos climáticos. Espero que vocês estejam atentos à explicação e qualquer dúvida vocês podem me chamar no PV. E esse mapa ele te dá indicações específicas sobre os tipos de climas na Europa, né, de acordo com cada região, de acordo com cada país. Então percebam que nós temos o clima temperado, basta olhar a legenda e a localização do clima temperado oceânico. Temos o temperado continental, que é o predominante, né, em toda a Europa, é o temperado continental. Nós temos o clima polar, nós temos o clima mediterrâneo e temos o frio de montanhas. Então, são esses os climas da Europa. Os climas que predominam no território europeu são influenciados por vários fatores. Então, esses fatores influenciam para a existência de vários tipos de climas na Europa. Então, quais são esses fatores? Nós temos aí a altitude do relevo, que acaba provocando aí a diminuição da temperatura, principalmente nas áreas mais altas. Nós temos as massas de ar, né, que atuam na região, né, principalmente as massas de ar frias, né, principalmente do Ártico, que também diminuem a temperatura nas regiões de maior latitude, que é o fator também que influencia para o clima na Europa, né? A latitude, só para lembrar, é a distância em graus em relação à linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, menor latitude, ou seja, mais quente. Quanto mais afastado da linha do Equador, maior latitude, ou seja, mais frio. Tem aí esse mapa, né? Ele te mostra alguns fatores que influenciam nos climas da Europa. Então, nós temos o fator latitude, nós temos o fator altitude em relação ao nível do mar, vamos falar sobre isso agora, a maritimidade, né, que é a aproximação do nível do mar, e nós temos as correntes marítimas. Essas correntes marítimas são essas setinhas que vocês estão vendo aí no mapa, azul ou meio que laranja, né? Então, a azul são as correntes marítimas frias, e essas cores laranja indicam na verdade, as correntes marítimas quentes. Então, as correntes marítimas frias ou quentes, quando elas se encontram, elas acabam amenizando a temperatura de um determinado local, né? Por exemplo, se aquele local for muito frio, o encontro das correntes marítimas frias e quentes vão amenizar, né, aquele clima frio ou quente, tá? Observar a maritimidade, a continentalidade e as correntes marítimas também são fatores climáticos que influenciam no continente. Por exemplo, a maritimidade em si é a influência das águas oceânicas que atuam nas regiões costeiras, ou seja, quanto mais próximo, né, das áreas costeiras, indica que vai ocorrer maior influência da maritimidade em relação ao litoral, né? Quanto mais distante uma cidade estiver do mar, significa que o mar terá menor influência sobre aquele local. Então, nessas regiões, a temperatura ela acaba se variando ao longo do dia, né? E menor, já que o processo de resfriamento do calor ele é mais lento, tá? Principalmente nas áreas marítimas. Então, como eu disse para você, já as regiões mais interiores, né, são aquelas
que são influenciados pela continentalidade, acaba aquecendo e resfriando as superfícies de forma mais rápida, provocando grande oscilação, né, ou seja, altos e baixos da temperatura ao longo do dia. Já as correntes marítimas, né, como eu falei agora há pouco para vocês, nós temos a corrente marítima do Golfo e do Atlântico Norte, elas atuam no ocidente do continente, ou seja, na parte ocidental do continente. Então, ela acaba contribuindo para aumentar a temperatura e também para aumentar a pluviosidade. A pluviosidade é justamente a chuva que cai, né, por milímetro, chamada de pluviosidade, certo? Temos aí o clima temperado. O clima temperado está dividido em clima temperado frio, localizado no norte da Europa. Nós temos o temperado oceânico e o temperado continental. Então, esse clima apresenta as 4 estações do ano bem definidas. A amplitude térmica lá é alta, né, o ano inteiro. Nas regiões do interior, por exemplo, do continente, as chuvas são bem menores. Já nas áreas mais próximas do litoral, né, chove bastante, ou seja, a precipitação ela é mais alta, mais elevada. E as temperaturas não são tão rigorosas no inverno, ou seja, não é extremamente frio, por causa da corrente marítima do Atlântico Norte, que ela é uma corrente marítima quente e úmida. O clima mediterrâneo, ele é caracterizado por verões secos e invernos chuvosos, né, banhada pelo mar Mediterrâneo no sul da Europa. O clima subpolar, ele é marcado pela grande variação de temperatura ao longo do ano, devido às menores médias térmicas, apresenta invernos rigorosos. As médias elas podem chegar a 18 graus negativo e ela sofre influência das massas polares e da elevada latitude, que ocasionam baixa influência nos raios solares. Nós temos o clima frio de montanha, localizadas nas áreas mais elevadas, nas áreas mais altas, no centro-sul, né? E é caracterizado por baixas temperaturas. E o clima semiárido temperado é encontrado no leste europeu, caracterizado pela baixa pluviosidade e significativa amplitude térmica ao longo do ano, e é influenciado diretamente aí pelas massas quentes e secas no verão e das massas frias e secas no inverno. Beleza? Então, encerrando aqui essa parte dos climas da Europa, nós vamos iniciar na terceira aula falando sobre as formações vegetais. Então, fiquem atentos às informações e explicação das formações vegetais. Beleza?